quando juntava todo mundo num culto só, ficava muito lotado. E Deus tem abençoado a igreja. E nós temos um tema esse ano, que é o tema que vocês estão vendo aqui, né? O tema da igreja que Jesus edificou. E nós vamos ler exatamente esse versículo juntos aqui. Está junto aí? Bem? Glória a Deus. Nós vamos ler o versículo junto, que é o versículo base do nosso tema desse ano. E todo primeiro domingo do mês nós estamos retornando ao tema, né, do ano, para que nós possamos estar aprendendo sobre a igreja que Jesus edificou. Amém? Amém. Vamos ler juntos o versículo de Mateus 16, versículos 18, a parte B, que diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Vamos falar o endereço? Mateus 16, 18. Não colocamos aí inferno, como tem algumas traduções, porque Jesus falou Hades, não falou inferno, e Hades tem a ver com morte e não inferno. O inferno é para onde vai as pessoas que não são salvas. E aqui ele está dizendo que a morte não poderá vencer a igreja. Não venceu a morte porque Jesus ressuscitou. Não venceu a morte os apóstolos, os discípulos, porque eles passaram para frente e até hoje estamos pregando o Evangelho. E se você morrer, você continua salvo. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Hoje nós queremos focar na natureza da igreja. A igreja, ela é constituída, a própria palavra igreja, ela significa eclésia no grego, ela significa uma reunião, uma assembleia, onde pessoas reúnem com um propósito. Nós já vimos isso no primeiro mês, em janeiro, que a igreja, naquela época, o povo chamava para uma eclésia, podia ser uma reunião da cidade, uma reunião do governo, algo assim, e a igreja usou esse nome, eclésia, para ser uma reunião para adorar a Deus, para glorificar a Deus. Amém? Então, congregar, a assembleia, congregação, igreja, eclésia, é tudo a mesma palavra, significa tudo a mesma coisa. É nós unirmos num lugar para glorificar ao nosso Deus. E no Novo Testamento, a igreja, quando você vai ler no Novo Testamento, tem dois sentidos. E nós precisamos prestar bem atenção quando estamos lendo, porque tem alguns momentos que a igreja está falando sobre a igreja universal, e outros momentos está falando da igreja local. Aqui é uma igreja local, né? A Rio de Vida, uma igreja de Cristo, reúne neste local, e nós temos vários membros aqui. A igreja abençoada é uma igreja local. A igreja universal é feita de todos os lavados e remidos no sangue de Jesus sobre a face da terra. Amém. Não é dividido por placa, não é dividido por doutrina, não é dividido por usos e costumes, por nada disso. Aonde houver uma pessoa lavada e remida no sangue de Jesus, ele faz parte da igreja universal. E quando estamos falando universal, não estamos falando da igreja universal do Reino de Deus, do Edir Macedo, e não estamos falando da igreja católica apostólica romana do Papa, né, católico, traduzido do latim para o português, universal. Nós não estamos falando dessas igrejas que usam na sua nomenclatura, no seu nome, a palavra universal. Nós estamos falando da igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja de Cristo. Amém? Sobre a face da terra. Então não importa a placa, não importa o nome que está escrito lá fora, o que mais importa é sermos lavados e remidos no sangue de Jesus, aonde todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo fazem parte dessa igreja universal. Nós vamos focar mais nessa igreja hoje à noite, na igreja que nós todos somos em Cristo Jesus, né? A igreja local ela é formada por pessoas numa localidade geográfica para adorar a Deus, ok? E nessa compreensão que nós temos da natureza da igreja, nós também podemos nos aprimorar nesse entendimento, entendendo que há uma diferença entre universal e local, e que nós devemos observar isso de uma forma bem cuidadosa quando lemos a palavra de Deus. Entender quando Paulo, por exemplo, está escrevendo aos Coríntios, e ele está falando sobre um problema que tem em Corinto, e quando ele está escrevendo algo que serve para todas as igrejas. É um exemplo clássico que nós podemos ver. Na igreja de Corinto, por exemplo, nós tínhamos lá uma igreja que era formada de pessoas que haviam adorado uma deusa por muito tempo, e os adoradores dessa deusa, elas rapavam a cabeça ou cortavam o cabelo curtinho, porque elas eram prostitutas no templo. Então, quando Paulo escreve a eles, ele escreve dizendo para as mulheres não cortar o cabelo, aquelas que estavam com a cabeça rapada, o cabelo curto, usar um véu sobre a cabeça, para não serem confundidos com as prostitutas do templo, porque elas estavam convertendo. E ele ainda deixa claro no próximo versículo, depois que ele diz isso, ele diz: eu, Paulo, recomendo, e não
o Senhor. As demais igrejas não fazem isso. Então esse era um problema local, não era um problema universal, não era em todos os lugares, né? Então nós precisamos prestar atenção quando estamos lendo a Bíblia para nós vermos isso. Se falharmos em observar a distinção entre a igreja universal e a local, nós podemos entrar em vários erros, né? Nós podemos ter confusões, nós podemos até criar heresias, que já foram criadas muitas vezes, e faz com que muitas pessoas sofressem por causa disso. Então lembre bem, toda vez que falarmos aqui de igreja universal, nós estamos falando da igreja de todos os santos, da igreja de Cristo, e não da igreja universal do reino de Deus, ou a igreja católica, apostólica, romana, que o católico significa universal. Amém? Então vamos lá. Vamos engatar aqui a primeira e vamos passar as marchas aqui e entender melhor como funciona a igreja universal. Ela é composta por todos os cristãos, em todas as épocas. Jesus disse essa igreja, ele referindo à igreja que ele iria edificar em Mateus 16:18, ele falou: sobre essa igreja eu edificarei a minha igreja. A igreja de quem? De quem mesmo? De Cristo, a igreja de Jesus. Amém? A igreja não é minha, não é sua. Nós podemos ter uma organização aqui, no mês que vem nós vamos ver um pouquinho sobre o que a igreja local pode fazer, não fazer, e o que é bíblico e não é bíblico na igreja local, mas a verdade é que a igreja, ela é de Jesus, ela não é minha, não é sua. Nessa igreja aqui eu sou o presidente, o pastor Cláudio é o vice-presidente, né? Nós estamos aqui na direção, mas nós não somos donos dessa igreja, a cabeça dessa igreja é Cristo. Amém? Tem uma diretoria, tem que ter, são normas inclusive até do próprio governo. O fato é que eu e você precisamos entender que a igreja pertence a Jesus Cristo. Foi Jesus que morreu por nós. Amém? Amém. Eu não morri por vocês, Cláudio morreu por vocês. Não tem um pastor nenhum no mundo, na face da terra, que morreu por vocês. E se precisar de morrer por vocês, provavelmente nenhum de nós vamos fazer. Mas Jesus fez. Amém? Então a igreja é dele. Sobre a minha igreja, ele está dizendo, a igreja é de Jesus. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus diz para nós em Hebreus capítulo 12, versículo 22 em diante, que ali no monte Sião, em Jerusalém, na cidade de Deus, do Deus vivo, chegaram milhares e milhares de anjos em alegria numa reunião, que é a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Glória a Deus. Se você é lavado e remido no sangue de Jesus, o seu nome está escrito nos céus. Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Amém? Por isso? Você é lavado e remido no sangue de Jesus, e Jesus, ele é o único que tem o direito de abrir o livro da vida e dizer quem está escrito lá o nome ou não. Saiba que tem pastores e líderes de igreja que não tem o nome dele escrito no livro do reino dos céus, o livro da vida. A palavra de Deus diz que muitos vão chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, Senhor, em teu nome eu orei, no teu nome expulsei demônios, em teu nome eu curei. E o Senhor Jesus vai falar: não te conheço, arreda de mim, eu não te conheço. Então, ser pastor não faz ficar com o nome escrito lá no reino dos céus. Ser membro de igreja, tocar no louvor, cantar, não faz o seu nome estar escrito no livro do reino dos céus, no livro da vida. O que faz o seu nome estar lá é crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é arrepender dos seus pecados, confessando Ele como o único Senhor e Salvador de sua vida, ser batizado dele, viver para a glória dele, ter o Espírito dele em você, e você viver uma vida santa, separada para Deus. Glória a Deus. Isso faz de você uma pessoa lavada e remida no sangue de Jesus. Amém? Por isso? Amém. Glória a Deus. Então nós precisamos guardar isso bem em nossa mente. Hoje de manhã, quando eu pregava, eu mencionei, por exemplo, tem uma igreja em Jundiaí, a maior igreja da cidade de Jundiaí, e a maior igreja da cidade de Campinas, onde o pastor de lá, ele já é uma pessoa já de certa idade, ele foi ao céu e ele leu o livro da vida e ele sabe todo o nome que está lá. Então ele supostamente coloca a mão na sua cabeça e ele te fala se o seu nome está lá ou não. Olha, Apocalipse diz que Jesus, ele vai poder abrir o livro porque ele derramou o seu sangue para salvar. Glória a Deus. E isso vai acontecer no final. Esse homem já foi lá, já leu. Aí quando você é membro da igreja dele, você já está lá. Se você ainda não é membro da igreja dele, ele fala: tu não está ainda, mas vai entrar assim que você tornar membro aqui. Né? É aquelas profecias que a pessoa entrega para poder trazer o crente para dentro da igreja dele, né? Então, e é a maior igreja, o povo gosta dessas coisas, é uma mentira, é uma coisa maligna, porque o próprio Jesus, ele ainda não abriu esse livro, né? Mas nós entramos no livro da vida por causa dele.
existe apenas uma igreja. Nós temos igreja em todas as esquinas, aqui no Brasil e para todo lado, no mundo. Tem lugares que você chega nos Estados Unidos e na mesma rua, assim, no mesmo quarteirão, tem a Batista, Presbiteriana, Metodista, Luterana, Episcopal, está todo mundo assim, bem no centro da cidade, uma de frente para a outra. Né? Aqui a gente tem toda esquina, todo lugar é uma igreja. Essa é a igreja local, porque a igreja universal só tem uma. Não importa a placa da igreja onde você congrega, o que importa é você ser lavado e remido no sangue de Jesus. E se você é lavado e remido no sangue de Jesus, você faz parte da mesma igreja que os irmãos africanos fazem, que os irmãos asiáticos fazem, dos irmãos da América do Norte fazem, dos irmãos da Oceania fazem. Aonde tiver uma pessoa lavada e remida no sangue de Jesus, ela faz parte do corpo de Cristo. Ele é seu irmão, ele é a sua irmã em Cristo Jesus. Amém? Então nós não podemos fazer essa acepção por placa de igreja, acepção por usos e costumes, por doutrinas, porque só existe uma igreja. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23, que Deus o designou como cabeça, né, Jesus Cristo, de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. Amém? Amém. Quem que é a cabeça da igreja? Jesus Cristo. Quem que é o corpo de Cristo? Nós, os lavados, a igreja, os lavados remidos no sangue de Jesus. Amém? Todos nós, independente da placa que tenhamos na porta da igreja. Glória a Deus por isso. Em Efésios 4,4 diz que há só um corpo. Tem um corpo. Não tem muitos corpos. Só tem um corpo. Amém? Glória a Deus por isso. Então, olhando nessa igreja universal, a igreja teve o seu início no dia de Pentecostes. Eu estava falando hoje cedo, acho que o pessoal gostou disso, que a partir de agora você pode sair e falar assim, quando perguntar a você, quando é que a sua igreja começou? Você fala 33 depois de Cristo. Porque a igreja iniciou no dia de Pentecostes. Você vai lá em Atos 2, versículos 1 ao 47, você vai encontrar o dia de Pentecostes, o dia que a igreja inicia, o dia que o Espírito Santo desce sobre eles, o dia que eles saem pregando, falando ali para aquelas pessoas de todas as partes. É naquele dia que o Senhor acrescenta 3.000 almas que são batizadas, e nós vamos ver como é que essa igreja vivia. Essa igreja vivia na palavra, essa igreja vivia na oração, essa igreja vivia na comunhão, ela vivia na ceia do Senhor, que é o partir do pão. Era uma igreja que cooperava uns com os outros, que ajudava uns aos outros, que vendia até os seus bens para ajudar os outros, e diariamente o Senhor acrescentava no meio deles o que iam ser salvos. Glória a Deus. Amém? Amém? A igreja na qual nós somos parte de verdade, essa igreja aqui pode ter 50, 30 anos, 20 anos, 10 anos, 5 anos, ou qualquer outra igreja, essa é a igreja local. É do dia que começou a reunir naquela localização. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, na qual eu e você fazemos parte, ela existe desde 33 depois de Cristo. Amém? Então nós podemos colocar, quando alguém perguntar, quando é que começou a sua igreja? 33 depois de Cristo. Eu faço parte da igreja de Cristo. Amém? Glória a Deus por isso. É uma igreja no qual o Senhor deu o seu princípio, no qual Ele deu o início. Tanto que Pedro, quando ele é questionado, né? Pedro é questionado, ele fala assim, como é que você foi lá e batizou aqueles gentios na casa de Cornélio? E ele fala no capítulo 11 de Atos, explicando, ele falou assim, olha, o Espírito Santo desceu sobre eles como no princípio. Como aconteceu lá no começo, no dia de Pentecostes, aconteceu na casa de Cornélio. E como poderíamos negar o batismo para eles, se eles tinham recebido o Espírito Santo, o mesmo que nós havíamos recebido? Então essa igreja universal, nós temos que entender que o único que tem o poder de adicionar alguém à igreja é o Senhor. Eu não posso adicionar você, você não pode se auto-adicionar. Quem pode adicionar você à igreja é o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o Salvador. É Ele quem acrescenta. Lembra que eu mencionei agora há pouco, no dia de Pentecostes, 3.000 almas creram e foram batizadas. Se você prestar atenção no texto, elas foram acrescentadas. Você vai no versículo 47, o Senhor, diariamente, eles louvavam a Deus e caíam na simpatia de todas as pessoas, que é o que a igreja precisa fazer. Né? A igreja ela precisa estar firmada na palavra de Deus, na oração, na comunhão. Ela tem que estar sempre participando da mesa do Senhor, para poder ela estar vivendo uma vida separada com o Senhor. E a igreja ela tem que estar ajudando o próximo, de forma que ela está louvando a Deus e começa a cair na simpatia das pessoas. E aí sabe o que acontece? O Senhor acrescenta. Glória a Deus. Nesses meus mais de 30 anos de pastor e mais de 50 anos de igreja,
Eu sei que não aparento, mas já estou beirando 60, né? Mas a verdade você vai notar uma coisa que muitas vezes a pessoa fala assim: eu ganhei essa alma, eu ganhei aquela alma. Você não ganhou nada. Você foi usado pelo Espírito Santo, porque quem convence o coração é o Espírito Santo. Glória a Deus. Por mais que eu já tenha batizado mais de 500 vidas no meu ministério, louvado seja o Senhor por esse privilégio que eu tive em vários lugares do mundo, a verdade é que eu não ganhei ninguém para Jesus, eu só fui instrumento que o Espírito Santo usou. Porque quem convenceu o coração e quem convence as vidas é o Espírito Santo de Deus. Então eu não tenho glória nenhuma em ter batizado mais de 500 pessoas, de ter pastoreado em vários lugares diferentes. Não tenho glória nenhuma nisso. A glória é toda do Senhor. Porque se o Espírito Santo não fizer a obra, eu posso, suar a camisa, não vai acontecer nada. A obra é do Espírito, não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Amém? Então muitas vezes nós queremos roubar do Espírito Santo o que é dele. É ele que convence o coração. Outro dia alguém falava: eu cheguei na igreja lá, tinha poucas pessoas, a igreja cresceu porque eu promovi isso, eu aquilo outro. Eu fico pensando: meu Deus, ele está achando que é o Espírito Santo essa pessoa. Essa pessoa está achando que virou Deus. O Espírito Santo pode ter usado a pessoa, mas não foi ela que convenceu os corações. Quem convenceu o coração é o Espírito Santo de Deus. E nós precisamos lembrar disso. O Senhor é quem mantém os livros da membresia da sua igreja, da Igreja Universal. Quem sabe quem está escrito no livro da vida ou não, é o próprio Jesus. O registro pertence a Ele. Essa inscrição que nós vemos lá em Hebreus capítulo 12, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Ou então, como nós vemos em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 19: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afasta-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Olha que coisa sensacional que o Paulo está dizendo para nós: que nós estamos firmados no fundamento de Deus, nós estamos selados pelo Espírito Santo, com algo que o Senhor conhece quem lhe pertence. O Senhor sabe se você pertence a Ele ou não. Eu não sei. Na igreja tem trigo e tem joio. Eu já falei que tem líderes que serão ditos para eles: eu não te conheço, pelo próprio Senhor. Te conheço, mas no teu nome eu fiz, no teu nome pus as mãos, no teu nome a pessoa foi curada, eu falei em línguas, eu isso, eu aquilo, eu expulsei demônio, e o Senhor não te conhece. Não, faça de mim. O Senhor sabe quem é dele. A palavra de Deus diz que na igreja tem trigo e tem joio. E não cabe a nós removermos o joio, porque ninguém sabe quem é mesmo o trigo e quem é mesmo o joio. Mas o Senhor conhece. O Senhor conhece, e Ele diz que Ele afasta de mim e de você a iniquidade. Porque nós confessamos o nome do Senhor. Nós confessamos o Senhor como o Senhor de nossas vidas. Louvado seja o Senhor por isso, porque se não fosse nós estávamos perdidos. Amém? Amém. A igreja consiste de quem? De santificados. Nós somos santificados em Cristo Jesus. O Senhor está edificando uma igreja para Ele, e está edificando uma igreja sem defeito. O Senhor quer uma igreja sem defeito. A palavra de Deus diz que Cristo amou a igreja e entregou a si mesmo por ela. Para quê? Para santificá-la, purificando pelo lavar da água mediante a palavra. Então nós vemos que Jesus deu a vida para me santificar, para te santificar, nos lavando, nos purificando. Aí está ligado à água por causa do batismo, e a palavra, que é o próprio Cristo, que diz lá em João capítulo 1, versículo 1: e o verbo se tornou carne, a palavra se tornou carne. Amém? Glória a Deus por isso. Então nós somos o que? Somos sendo santificados, purificados. Não é por causa de nós. Eu vou me separar ao Senhor, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou ler mais a palavra, eu vou lutar contra a minha carne, mas quem está me santificando é o Senhor. Quem está me fazendo santo, quem está me fazendo puro é o Senhor, não sou eu. Por que Ele faz isso? Porque Ele quer apresentar a si mesmo, para Ele mesmo, uma igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisas semelhantes, mas santa e inculpável. O Senhor quer apresentar para Ele mesmo, Jesus, uma igreja gloriosa, uma igreja que não está manchada pelo pecado,
Uma igreja que não está enrugada pela tristezas e as dores dessa vida, porque viveu longe dos caminhos do Senhor. Mas uma igreja santa. E aí vem essa palavra inculpável. Eu amo essa palavra, né? Eu, como professor de grego, eu gosto de ficar lendo bastante grego, e aí a gente vai descobrindo algumas coisas. Essa palavra inculpável aí que Paulo está dizendo, é que o Senhor quer nos apresentar de tal forma Jesus, que no dia do julgamento final, no dia que eu e você nos apresentarmos diante de Deus Todo-Poderoso, Ele vai olhar para nós, vai ver o sangue de Jesus em nós, e Ele vai falar inculpável. Pode entrar. Porque Ele nos santificou, porque Ele nos purificou. Imagina toda a caca que nós fazemos, tudo que nós falamos, tudo que nós pensamos, todas as coisas erradas que nós fazemos, porque Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário. Nós podemos pedir perdão e arrepender, nós podemos ser apresentados diante de Deus como inculpáveis. Glória a Deus. Isso, gente, se isso não é para você dar uma rajada de glória a Deus, né, e ficar feliz, eu não sei o que mais Ele vai fazer você ficar feliz nesse mundo. Porque você não merece, eu não mereço, o Senhor nos faz puros e santos, inculpáveis diante dEle. Glória a Deus. Amém. É sensacional. Sem merecimento nenhum, sem ter feito nada para merecer, só pelo fato de crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, confessar Ele como o Senhor e Salvador de sua vida, só pelo fato de arrepender dos seus pecados, só por este fato, nós somos apresentados inculpáveis. Paulo escreve aos Coríntios que era uma igreja terrível, uma igreja problemática, e ele fala: o único motivo que nós não somos consumidos é porque o Pai, quando Ele olha para nós, Ele vê Cristo em nós. Ele vê o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Ele vê o selo, porque eu e você estamos selados pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós, porque nós fomos lavados e remidos no sangue de Jesus, e por isso nós somos consumidos. Aleluia. Mano, ele pode dar glória a Deus, aleluia, a noite toda, só por causa disso, não precisa de mais nada. Tinha que ficar dando gargalhada 24 horas por dia, só por causa disso. Eu tenho um pastor amigo meu que já está nos seus 70, quase 80, e ele fala: gente, só de ser lavado e remido no sangue de Jesus, perdoar todos os pecados e ter a vida eterna, tem que estar dando gargalhada o dia todo. Mas nós preferimos o quê? Focar nos problemas. Focar nas dificuldades, focar na enfermidade, focar no problema financeiro, focar no problema com a mulher, focar no problema com o marido, focar no problema emocional, focar no problema familiar, no problema no trabalho, e a gente fica e faz aquele problema que é desse tamanhozinho, né, pega o copinho da Santa Ceia e faz uma tempestade dentro dele. Por quê? Falta de fé, falta de crer realmente no Deus que nós servimos. Ele é fiel ou não é? Amém. Ele é capaz ou não é? Glória a Deus. Você tem a vida eterna. Você é lavado e remido no sangue de Jesus. Você é uma nova criatura. As coisas velhas já ficaram para trás. Amém. É Ele que é poderoso o suficiente para guardar o seu galardão até o fim. Glória a Deus. Aleluia. Não é isso que Paulo diz? Eu sei que em teu Cristo, eu sei que Ele é poderoso. Obrigado, Deus. Para guardar o meu galardão até o fim. Aleluia. Amém. Porque se depender de nós estamos fritos, nós estamos perdidos, nós não merecemos, mas Ele é tão amoroso, tão bondoso, tão fiel, tão verdadeiro, que Ele faz isso por mim e você, e nos apresenta inculpáveis. Aleluia, aleluia, glória a Deus, santo é o teu nome, glória a Deus. Olha, mas tem uma coisa que eu e você precisamos prestar atenção. Nós fazemos parte, nós confessamos Jesus, nós entramos dentro do corpo de Cristo, nós agora somos novas criaturas, mas Jesus, Ele fala algo para nós em João capítulo 15, que deve parar, nós devemos parar e prestar atenção. Ele diz assim, no versículo 2, todo ramo que estando em mim, não dá fruto, Ele corta. Então, uma vez que nós já estamos nele, o que a gente tem que começar a fazer? Dar fruto. Se não der fruto, ele vai? E tem mais, se estiver dando fruto, ele ainda vem e poda. Lá na chácara, eu moro a 60 quilômetros daqui, moro 1 hora de viagem daqui. Se eu não podar minhas árvores lá, minhas fruteiras e tudo mais, no próximo ano não dá. A fruta não é boa. Tenho que fazer a minha parte. Tem que fazer as podas. E quando começa a não dar nada, a gente pega e poda, arranca fora e planta nova.
Eu tenho que plantar jabuticabeira nova, porque esse ano deu 20 do jabuticabeira. Se o ano que vem der só 20, tem que trocar ela. É pouco. Só eu como todas elas sozinho, não sobra nada para a Mônica. Mas a verdade é que nós precisamos entender isso. Olha o versículo 6: se alguém não permanece em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e são queimados. Então presta atenção, glória a Deus, eu estou inculpado, eu estou sendo santificado, eu sou purificado pelo lavar da água no Senhor, para ser apresentado uma igreja sem mancha, sem mácula, sem ruga, amém? Glória a Deus, aleluia! Mas eu tenho que dar fruto, não posso parar de dar fruto. Amém. Se não continuar dando fruto, vou acabar sendo cortado fora. Olha aqui, diz a palavra de Deus em Romanos 11, versículos 19 a 20. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e vocês permanecem pela fé. Tem gente que começa bem a vida cristã, é aquele fogo, aquele negócio. Se você chamar para 200 cultos por semana, ele vai. Né? A pessoa vê um sapatinho de fogo, né? E tudo que fala é glória a Deus, aleluia, amém, e aquele negócio, aquele primeiro amor, aquele negócio todo, mas passa um tempo de igreja, a pessoa, hoje tem culto, ó céus, tem que ir, se eu não for, o pastor vai mandar uma mensagem no zap, eu vou lá, porque eu não quero, né? O que acontece? A gente começa bem. Quando começa, ninguém precisa chamar para o culto. A gente chega até antes. Chega meia hora antes, uma hora antes do culto, já senta, já quer participar do louvor, quando está ensaiando, já não sei o que, e tal, e papapá, né? Estamos todos cheios do primeiro amor. Se chamar para ir no monte, vai. Se chamar para ir na vigília, vai. Se chamar para passar 24 horas de jejum, vai. Tudo vai, tudo vai. De repente, o irmão ofendeu, o outro não sei o que, não é tudo aquilo que eu pensava. Não sei, será que Deus está ouvindo minha oração mesmo? Ele respondeu o outro, mas não me respondeu. As coisas não estão indo do jeito que eu queria. Parece que agora, depois que eu virei crente, aí que as coisas ficaram feias na minha vida. É isso que a gente ouve? E aí a pessoa vai perdendo a fé. Vai tornando o que? Uma pessoa sem fé. Incredulidade. E aí o que diz a palavra de Deus? Por falta da fé, por falta de crer, por causa da incredulidade, eles foram o quê? Cortados. Agora quem permanece, quem está com fé, não deixa nada abalar a sua fé. Aleluia. Não deixa homem nenhum, mulher nenhuma, nenhum ser humano abalar a sua fé. Nunca. Não deixa pastor, não deixa evangelista, não deixa líder de igreja, apóstolo, bispo, vice-deus, o que for. Não deixa ninguém abalar nunca a sua fé. Quem te salvou foi Jesus Cristo. E Jesus Cristo nunca vai te trair. Jesus Cristo nunca vai te maltratar. Jesus Cristo nunca vai mentir para você. Jesus Cristo sempre será o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Não deixa as coisas deste mundo atrapalhar a sua fé, porque uma vez que nós perdemos a fé, nós somos cortados fora. Só o Senhor é Deus. É verdade, só Ele mesmo. Aleluia, amém. Então temos que manter a fé. Apocalipse capítulo 3, versículo 16, diz para nós assim: porque você é morno, nem frio, nem quente, estou ponto de vomitá-lo da minha boca. Olha o perigo que nós corremos, porque muitos de nós na igreja somos aquele meio termo. A gente fica ali em cima do muro. Eu chamo crente surfista, um pé no mundo, outro da igreja, surfando. Só surfando. Não é quente, não é frio, é morno. Vive uma vida mundana aqui, vive uma vida minha santa aqui, e acha que está gambelando Deus. E que se Deus se passa a lábia. E aí o Senhor está dizendo aqui para aqueles que estavam vivendo assim dentro da igreja. Eu não estou falando para a gente estar no mundo, não. Estou falando para crente. Ele está dizendo: olha, porque você não é nem frio nem quente, você é morno. Você já colocou uma água morna na boca? Água morna, sem nada na boca, assim.
Ela gelada vai bem, um chazinho vai bem, você nem tem açúcar. Os asiáticos, eles tomam aquela água assim, sem nada nela, né? Eles fazem da rapa do arroz um chá para tomar depois da refeição, porque diz que é bom para a digestão. Deve ser bom mesmo, né? Porque a maioria deles é magrinho. Né? Nós tomamos é Coca-Cola mesmo. Por isso que a gente é barrigudinho. Né? Mas a verdade é, a água morna na boca dá vontade de vomitar, e o Senhor está dizendo, olha, quando você está morno, decide que lado você está do meu ou não. Porque morno, você já é do inimigo. Eu lembro o irmão na nossa igreja em Jundiaí, quando ele foi batizado, ele teve um sonho, ele queria desistir do batismo, e ele teve um sonho onde ele via ele em cima do muro andando. E de um lado tinha um monte de anjo falando, pula, 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 e do outro lado tinha um monte de demônio. O demônio não falava nada. Ficava só olhando assim para ele. E ele foi para lá, foi para cá, e os anjos, vem, o Senhor te espera, larga o mundo, vem para o lado do Senhor. E aí ele virou para os demônios e falou, vocês não me querem não? Os demônios falaram, quando você estiver em cima do muro, você já é nosso. Ele batizou no próximo dia. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Né? Então o que acontece? Nós precisamos prestar atenção. Porque em cima do muro é morno. Toma posição. Amém? Amém? Olha, Cristo é o Salvador da igreja. Ele é o Salvador da igreja. Não sou eu que te salvei. Não é a placa da igreja que salva. Tem gente que tem assim, uma devoção à placa da igreja. Se não for aquela denominação, daquele ministério, disso, daquilo, não serve. Ali, qualquer lugar, Deus não está ali. Aquela denominação não morreu por você. Aquela placa não morreu por você. Aquele presidente do ministério não morreu por você. Quem morreu por você foi Jesus Cristo. Aleluia. A nossa devoção tem que ser de Jesus Cristo. Nós precisamos entender isso. Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual Ele é o Salvador. Amém. Quem salva é Jesus. Aí você pode perguntar, mas aonde que eu devo congregar? Você deve congregar onde Deus falar. Igreja grande, igreja pequena, igreja do reteté, igreja mais silenciosa, igreja que se cair no carpete, um alfinete, todo mundo ouve, igreja que ninguém ouve ninguém, igreja que é igual a nós, que é adoração, palavra e mover do Espírito, igreja, vai aonde Deus te mandar e sirva a Deus. Amém. Aí não tem distância, não tem nada. Eu saio da nossa casa, eu gasto 1 hora de casa aqui. Venho aqui 5 vezes quase por semana. Quase toda semana eu venho aqui 5 vezes por semana. Não tenho problema em pagar pedágio, não tenho problema em pagar gasolina, não tenho problema em vir, não tenho problema em voltar. Chego em casa muitas vezes depois da meia-noite, tenho que trabalhar no outro dia cedo, não tenho problema. Sabe por quê? Eu estou aonde Deus quer que eu esteja. Aleluia. Eu tenho certeza que Deus me quer aqui. Amém. Não tenho dúvida nenhuma. Esse momento agora é aqui. Então você vai orar para Deus e perguntar para Deus onde o Senhor me quer. E Deus vai usar pessoas e momentos e situações para te levar para o lugar onde Ele quer, para você ser útil no reino. Aonde você vai crescer, aonde você vai produzir, aonde você vai fazer parte de um corpo local e você vai poder cooperar para que o reino cresça. Amém. É ali que nós devemos estar. A gente tem que estar onde Deus quer, porque Ele é o Salvador. É o Senhor quem adiciona a igreja, é o Senhor quem salva aqueles que entram na igreja, e não há como você entrar na igreja a não ser por Jesus Cristo. Amém. Eu acho interessante, algumas pessoas praticamente se matam discutindo teorias, eu não chamo nem de teologias, tipo calvinismo e arminismo, e acha que é isso que vai salvar. Calvino não morreu por ninguém, os arministas não morreram por ninguém, Martinho Lutero não morreu por ninguém, foi usado por Deus, mas não morreu por ninguém. Mesmo que possam ter sido mártires em algum momento da vida, um homem ou outro, eles não deram sangue para se salvar, para perdoar o seu pecado. Jesus que fez isso. Aleluia. É Jesus que nós temos que estar grudado nele. Nós temos que estar agarrados em Jesus. Amém. É o meu Senhor e Salvador.
E quando a igreja leva você a adorar o homem, sai daquela igreja. Porque nós adoramos somente o Senhor. Amém. Não o homem. Nós adoramos somente o Senhor. Ele é o nosso Salvador. É Jesus quem morreu por você. É Jesus quem derramou o sangue para perdoar os seus pecados. É Jesus quem convenceu o seu coração. É Jesus quem colocou o Espírito Santo dentro de você. É Jesus que vai com você e vem com você. É Jesus que vai estar lá na sua casa com você. É Jesus que está aqui com você. É Jesus que está no trabalho com você. É Jesus que está na rua com você. Não sou eu. Não é a placa da igreja. É Jesus. Temos que congregar? Sim, nós vamos ver isso mês que vem. Mas temos que entender que nós fomos salvos por Cristo Jesus. Aleluia. Se vai contrário à vontade dele, a palavra dele, a gente tem que, opa, espera aí. Não é por aí não. Se está contrário à palavra de Jesus, não serve. Temos que entender e viver isso. Compreender a palavra de Deus como ela é e viver para a glória de Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Amém? Olha, a igreja universal, ela não tem uma organização terrena. A igreja universal, ela não tem uma organização feita do presidente, vice-presidente, tesoureiro, vice-tesoureiro, secretário, presbitério. Ela não tem isso. Nós precisamos aqui, como igreja, como organização. O pastor Cláudio, ele é contador e ele cuida das nossas contabilidades. Ele tem que declarar todo mês, cada 3 meses, cada 6 meses e cada ano. Se não declarar, ele multa sobre multa. Desde quando o Lula foi presidente, ele fez essa lei para a gente ter que fazer um monte de declaração. As igrejas não fazem, estão devendo bilhões para o governo. E qualquer hora eles vão vir e fechar as igrejas que estão devendo, cancelar o CNPJ delas. Inclusive, esse ano, em janeiro, cancelaram aí muitos CNPJs de muitas igrejas. Então, nós precisamos entender que a gente precisa da igreja local ter uma organização, porque o próprio governo manda ter, e nós precisamos saber quem é membro e quem não é membro. Mas a verdade é que na igreja universal, a igreja de Cristo, não tem uma organização na terra. Cristo é o cabeça, amém? Amém. Ela está fundamentada na doutrina dos apóstolos, e nós somos o corpo. Independente da placa que tem na igreja. E nós precisamos guardar isso na nossa mente, no qual nós estamos sendo ajustados e colocados para sermos esse povo de Deus, como o Senhor quer que nós sejamos, porque nós somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados nesse fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular. Nós somos ajustados como essas pedras vivas, como Pedro diz para nós, pedras vivas que fazem parte da igreja do Senhor, do corpo de Cristo, no qual eu e você somos sacerdotes, ele diz. Amém. Muito interessante, porque o Senhor, na palavra de Deus, lá no Antigo Testamento, diz que os judeus seriam espalhados pela terra toda, e que isso aconteceria exatamente quando aconteceu. Depois que Jesus morreu, ressuscitou, saiu desse mundo, Jerusalém pegou fogo e tudo, e o povo foi espalhado para todo lado, no ano 70 depois de Cristo, e os judeus foram espalhados por todo o canto. Lá na profecia, lá no Antigo Testamento, diz que eles iam voltar a ser uma nação. E eles voltaram depois da Segunda Guerra Mundial, não é verdade? Não tem uma nação hoje? Você sabe por que eles não reconstruíram o templo e por que não tem o templo? Sabe dizer? Ninguém sabe de que tribo ele é mais. Porque de 70 depois de Cristo a 1900 e qual foi? 40, 39? Quando foi que voltou? Hã? 48. Que dia, meu irmão? 48. 48, obrigado. 1948, quando restabeleceu o povo de Israel e o povo começou a vir, todo o povo que era descendente judeu, de volta para Israel, para Jerusalém, ali eles sabem que tem algum sangue judeu. Mas eles se misturaram tanto pelo mundo todo, com gente de tudo quanto é nação, de tudo quanto é lugar, que ninguém sabe de quem que é da tribo de Judá, quem é da tribo de Levi, ninguém lá mais sabe disso. E para estabelecer o templo e ter sacrifício, tem que ser da tribo de Levi. Tem que ser descendente de Arão, ninguém sabe quem é mais. Deus fez isso, como ele prometeu lá no Antigo Testamento, para acabar com isso mesmo. Porque veio Jesus, que é o único sacrifício. Amém. E é o sacrifício perfeito. Amém.
E aí ele fala, depois que ele tornou esse sacrifício perfeito, ele diz para mim e para você que eu e você somos hoje, nessa terra, os sacerdotes do Senhor. Glória a Deus. Você é lavado e remido no sangue de Jesus, você é um sacerdote, uma sacerdotisa do Senhor, para levar o evangelho a todas as pessoas. Você é pedra viva, você leva a vida aonde você vai, para a glória de Deus. Não é mais uma pessoa aqui, não é outra pessoa lá, não é o pastor. Ser pastor é só cobrar da gente dobrado. A palavra de Deus diz que a gente deve receber o que prega, ensina, deve receber dobrado, né? Eu já olhei para a tesoureira aqui, eu não recebo nada da igreja, pode ficar tranquilo, não tenho salário da igreja, estou brincando com ela. Mas a verdade é que dele será cobrado também dobrado. Viu, Claudião? Deus está na sua casa. A verdade é essa, mas todos nós perante Deus somos iguaizinhos, porque o mesmo sangue que perdoa o meu pecado perdoa o seu. Glória a Deus. O mesmo sangue que me salvou te salvou. Glória a Deus. Não temos sacrifício maior ou menor. Eu lembro uma vez o irmão parou uma caminhonete lá na porta, quando nós plantamos a igreja em Campo Limpo Paulista. Parou lá um irmão lá na caminhonete Hilux, cabine dupla na porta da igreja, entrou, assistiu o culto, tal e tal. Ele é dono de uma fábrica de baterias, ele frequenta a igreja em Jundiaí, eu conheço ele. E porque ele não pôde ir no culto de manhã na igreja dele, ele tinha chegado de viagem, ele quis ir na nossa igreja. Eu sabia quem era. O irmão chegou em mim, pastor, esse daí tem que ficar perto, porque é um peixão desse daí. Se ganhar para Jesus é grande demais. E eu falei, meu irmão, converte, meu irmão. Para Deus não tem peixão, peixinho não, para Deus tem peixe. Para Deus não importa a cor da sua pele, não importa quão pobre, quão rico que é, não importa quanto estudado é, ou deixa de estar estudado, não importa se é magro, se é gordo, se é baixo, se é alto, não importa se tem casa, se não mora na rua, não importa. Jesus derramou sangue por todos e para todos. E ninguém é melhor do que ninguém em Cristo Jesus. Nós todos somos iguais, idênticos diante do Senhor. Se eu não terminar aqui, eu não acabo, né? Então, vamos lá. A igreja ela não pode ser dividida. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, a igreja não pode ser dividida. Às vezes divide em igrejas locais, que é uma tristeza muito grande. Outro dia uma pessoa perguntou, pastor, o senhor não tem medo de dividir a igreja? Eu falei, olha, em 30 e poucos anos de ministério, eu tive 3 pastores que me traíram e saíram do ministério e tentaram dividir a igreja. Eles não conseguiram dividir a igreja, graças a Deus o povo ficou com a gente. Uma família ou outra foi. E essas pessoas nem ministério têm mais. Eu não tenho medo disso. Eu sei do meu chamado. Vou ficar preocupado se alguém vai dividir igreja ou não vai dividir igreja. Quero ganhar a alma. Quero ensinar meu povo. Porque quem divide que sai do pecado. É que é igual quem mente. A mentira faz mal para quem mente. Quem traiu a esposa ou o marido, ele que sai mal, ela que sai mal. Foi ele que traiu, não foi você. Ele que paga o preço disso, sabe que paga o preço disso. Por isso que nós temos que ficar firmes na nossa fé. Porque o corpo de Cristo, a igreja universal, não pode ser dividida. Olha que diz a palavra de Deus, Efésios 4, versículos 4 a 6. Há um só corpo, um só Espírito, assim como uma só esperança, para a qual vocês foram chamados a uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, e sobre todos, por meio de todos e em todos. Acabou. Não tem esse negócio, eu sou da igreja tal, eu sou melhor, eu não sei o que, eu visto assim, eu sou melhor, eu sou assado, eu sou melhor. Não tem isso. Se você está em Cristo, você faz parte de um corpo. O batismo em tal lugar ele é melhor do que o batismo em tal lugar. Não existe isso. Você foi batizado em Cristo. Glória a Deus. Não é o lugar que faz você igual o irmãozinho que chegou em mim, pastor, o pastor que me batizou e desviou, e agora? Eu tenho que ser batizado de novo? Eu falei, você foi batizado em Cristo ou foi batizado nele? Não, fui batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então você está em Cristo, você é a nova criatura. Não importa quem te batizou. Quem te batizou é só uma ferramenta na mão de Deus. Amém. O casalzinho chegou em mim, pastor, e agora o que eu faço com o meu casamento? O que foi? Está tendo problema? Vou fazer aconselhamento? Não, nós estamos bem. Mas o pastor que me casou divorciou. Eu estou debaixo de maldição. Assim, quem te casou foi Deus, não foi o homem, não. Quando eu vou lá e faço um casamento, não sou eu que estou unindo as pessoas. Quem está unindo as pessoas é Deus. Amém. Nós temos que entender isso.
Na nossa cultura, nós achamos que o homem é Deus. Nós temos que entender que Deus é Deus. Amém. Amém? Diz aqui que Deus, o Pai, Ele é de todos, sobre todos, por meio de todos e em todos. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Agora a coisa maravilhosa aqui. A sua morte não afeta a sua membresia no corpo de Cristo. É lavado e remido no sangue, Jesus morreu, está salvo. Não muda nada, né? Lá em Hebreus nós vemos que chegou nos céus, a multidão chegou nos céus, e aqueles que chegaram ali, era a igreja dos primogênitos, quais os nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram, ó Deus, o juiz de todos os homens, os espíritos dos justos aperfeiçoados. Ele está falando no momento que nós vamos encontrar aqueles que já foram justificados, que já estão lá esperando o momento do julgamento final, onde a gente vai ouvir inculpável. Glória a Deus. Amém? Amém. Inculpável, como é que é? Inculpável é você é lavado e remido no sangue de Jesus. Você está inculpável. Glória a Deus por isso, né? Então a minha morte, a sua morte, não atrapalha nada essa membresia. A Paulo escreve assim aos Filipenses: aguardo ansiosamente e espero em que nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer na vida, quer na morte. Jesus continua sendo engrandecido na sua vida, quer você vivo, quer você morto, porque você morreu em Cristo. Não afeta em nada. Olha o que ele escreve aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 10, 1 Tessalonicenses. Ele morreu por nós, para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Quer você estar vivo, quer você estar morto, você está unido a Cristo. Amém. Nós devemos viver unido a Cristo todo o tempo. Está em casa, está unido a Cristo. Está no trabalho, está unido a Cristo. Está na rua, está unido a Cristo. Está andando no ônibus, está unido a Cristo. Está no metrô, no trem, está unido a Cristo. Está na rua, brincando no parque com as crianças, na praia, está unido a Cristo. Amém. Se nós entendermos que a nossa vida é Cristo, e tudo que nós fazemos é para Cristo, muda tudo. Você limpa um chão diferente. Você limpa um banheiro diferente, porque é para Cristo. Você faz um arroz diferente. Faz um feijão diferente. Você anda de trem diferente. Eu não ando reclamando. Eu estou com Cristo. Aí nós mudamos essa forma de ser tão chatos, tão reclamões, pessoas intragáveis, pessoas que as pessoas não querem nem ficar perto de nós. A gente só reclama da vida. Nós estamos em Cristo, estamos unidos a Cristo, estamos vivendo em Cristo, para a glória do Senhor. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos concluir? Glória a Deus. Amém? Para a gente encerrar. Então a conclusão, a Igreja Universal, ela é composta por todos os cristãos. Não importa onde você está no mundo. Existe apenas uma igreja, a Igreja de Cristo. A igreja teve o seu início no dia de Pentecostes. O único que pode adicionar alguém à igreja é o Senhor. Amém. O Senhor mantém os livros dos membros da sua igreja. A igreja consiste de santificados. Cristo é o Salvador da igreja. A igreja não tem organização terrena. A igreja não pode ser dividida. E a morte não afeta a nossa membresia. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Estar